A doença da igreja, o remédio de Jesus. Sobre isso que eu queria bater um papo com vocês nesse momento. Igreja é formada por pessoas. Não tem igreja sem pessoas. Por exemplo, se a gente fosse escolher tecnicamente, o culto do sábado de manhã, comparado com o vem, a gente prefere o sábado de manhã, porque tem mais pessoas, não é isso? Por exemplo, a minha filha está ali. Domingo passado, né? Foi o chá? Domingo. Então, domingo passado teve chá de fralda. Cara, se fosse só meia dúzia de mulher da igreja, ia ser de um jeito, certo? Mas encher com as mulheres da igreja foi outra coisa. É mais legal, né? Até porque se a mulherada não vai, nós não damos conta de comer tudo aquilo que foi preparado. Entendeu? Então, igrejas são pessoas. A gente tem muita gente que está viajando, tem gente que está enferma, tem gente... Enfim, e tem aquela a questão... eu vim de manhã, eu prestei meu culto a Deus. Existe muito isso na cabeça dos cristãos. Então, eu já estou isento da responsabilidade nesta semana. Agora, na outra semana, eu cultuo novamente. Então, igreja depende de ajuntamento, de comunhão e de partilha. A gente pode ter um prédio, não é o caso desse, mas a gente pode ter um prédio lindo. Se não tiver gente, não tem igreja. Você pode ter um prédio feio, simplesinho, se tiver lotado de gente, tem igreja. Até aqui, estamos juntos? Concordamos? Amém? Essencialmente, as igrejas cristãs no mundo, elas são formadas por famílias. Todas. A gente fala assim, a IAP do Parque tem muita família. Não. A maioria das igrejas cristãs, existem as comunidades, as church, aquelas comunidades assim de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, só que elas têm um problema, elas têm uma rotatividade de gente muito grande. O cara vai no dia da sessão não sei do que, o outro vai interessado não sei no que, mas não tem partilha, não tem comunhão, a gente não se conhece. A rotatividade é muito grande. Então, as igrejas cristãs no mundo, basicamente são formadas por famílias. Bom, quando eu penso em família, eu lembro de um ditado antigo que eu cresci ouvindo, e acho que vocês ouviram também. Famílias fortes produzem igrejas fortes. Quem ouviu essa? Levanta a mão, deixa eu ver. A maioria. Então, a gente tinha esse conceito, famílias fortes, igrejas fortes. A gente vive um tempo onde a gente olha para a nossa sociedade, o que mais a gente enxerga a cada mês, a cada ano, são famílias fracas. Sim ou não? Não é isso? Como eu vou esperar que a igreja de Jesus, nesse tempo, seja forte, se a maioria das famílias que frequentam essa igreja são famílias fracas? Isso tudo aqui é um questionamento para a gente pensar. Eu não estou afirmando com isso que na IAP do Parque a gente só tem família fraca ou está cheio de famílias fracas. Eu estou dizendo que a igreja de Cristo no mundo, ela passa por um momento de crise. Se eu tenho famílias fracas, não dá para eu exigir o resultado de igrejas fortes. Se eu tenho famílias fracas, naturalmente eu vou ter igrejas fracas. Aí eu lembro de uma pergunta antiga que as crianças faziam. Vamos ver se vocês vão lembrar. Você sabe a diferença entre o navio, a tartaruga e a família? Quem lembra dessa pergunta? Ninguém lembra. O navio tem o casco embaixo. A tartaruga tem o casco em cima. É isso. Alguém perguntava, e a família? Aí a gente respondia, vai bem, obrigado. Só isso.
Ninguém conhecia essa, não é possível. Ah, o Jacques, que é do tempo do apóstolo Paulo. Olha só, essa brincadeira, quem fazia com a gente eram as crianças, porque elas gostavam. E toda criança que me perguntava, eu fingia que não sabia para não deixar a criança sem graça. Porque coisa chata é você contar uma piada e o grupo deixar você contar e no final o pessoal fala assim, a gente já conhecia. Você fala, poxa, conta, fala que já sabia, não deixa eu contar. Só que as estatísticas, gente, elas pioram a cada dia. E a cada dia, as respostas, quando a gente pergunta, e a família como vai? Porque essa é uma pergunta que a gente faz e que a gente ouve. As pessoas perguntam para a gente, pastor, e a sua família como vai? Ou por educação, ou por afeto, ou por amor, ou por respeito, mas as pessoas perguntam. E a família como vai? E cada vez mais a resposta que a gente está ouvindo é, vai mal, vai muito mal. Como pastor, eu converso com muita gente durante a semana. As pessoas ligam, as pessoas pedem oração, as pessoas perguntam. E muita gente falando, pastor, eu não sei o que está acontecendo com a minha família. Eu tento fazer tudo certo, mas as coisas não dão certo. E família, gente, tem a ver com relacionamento, tem a ver com partilha, com comunhão. Bom, então eu estou falando de família. A gente está concordando até aqui que o quadro social é ruim no mundo. Famílias fracas produzem igrejas fracas. Os dados estatísticos, eles só pioram. As tragédias dessa semana, só as dessa semana que a gente ficou sabendo, não assustam? As 4 crianças assassinadas com uma machadinha lá em Blumenau, não assustou todo mundo? Não é um negócio que choca a gente? Na mesma semana, nos Estados Unidos, vocês souberam do que aconteceu também nos Estados Unidos, numa escolinha? Quem aqui soube? A maioria não soube porque a mídia não falou. Mas lá, um trans entrou numa escola e assassinou crianças, numa escola cristã. E lá a mídia coloca a culpa na escola cristã, porque a escola cristã é cristã. Vocês estão entendendo? A seletividade na notícia. Com isso eu não estou falando que trans é do mal e que uma pessoa que não é trans é do bem, não. O mal, ele está no coração de todo ser humano, independente das suas escolhas. Concordamos? E somente Cristo tem o remédio. Agora, se eu chego na conclusão que igrejas são pessoas, igrejas são formadas por famílias, as igrejas estão adoecidas. E o problema, esse adoecimento tem a ver com falta de amor. Não é incomum eu ouvir no gabinete pastoral, o marido ou esposa falar assim, pastor, mas eu estou condenado a viver a infelicidade no meu casamento o resto da minha vida. Entendeu? Então, só porque eu fui lá no altar e falei que eu vou ser fiel até a morte, até que a morte os separe, eu tenho que ser fiel e vou viver nesse inferno o resto da vida. Pastor, não tem cura para mim? Tem um texto aqui que eu quero compartilhar com vocês, que ele fala exatamente sobre a doença da igreja e a cura de Jesus. E é um texto que ele vai falar para casais e fala para a igreja. Você vai entender. Vamos ficar em pé? Se você estiver com a sua Bíblia, abre aí em Cantares 2, versículo 5. Cantares de Salomão, capítulo 2, o verso 5. Olha o que diz, em nome de Jesus: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque eu estou doente de amor. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi lida, a gente está refletindo nela, Pai, e procurando respostas para as nossas angústias neste tempo.
Em nome de Jesus, fala com cada um de nós, nos orienta e nos dirige. Em teu nome eu oro, amém. Pode sentar. O problema é que a gente vive um tempo, ainda pensando nos casais, que a gente pode fazer algumas perguntas. Quantas famílias conseguem perceber que elas estão adoecidas? Vamos dar mais um passinho. A família até percebeu que está adoecida, mas quantas famílias de fato querem a cura? Quantas estão dispostas a pagar o preço para participar de todo o tratamento até chegar na restauração e na cura? O que eu estou falando para vocês não é uma palavra de pastor, uma palavra de teólogo. Qualquer médico vai dizer que... Temos um dentista aqui. Os médicos hoje estão na praia, né? Mas qualquer profissional da saúde vai dizer que os pacientes que se dedicam disciplinadamente ao tratamento, eles obtêm um resultado melhor. Agora, o paciente que não quer papo, não, eu não quero ajuda. Deixa assim mesmo. E faz a coisa de qualquer jeito, não respeita horário, disciplina, o remédio, a dieta, a comida, o exercício. Esse cara vai ter resultados diferentes. É simples assim. Então, as perguntas, elas são muitas. Tem muita gente que não quer a ajuda. Não sei vocês, mas tem gente que você está vendo que o quadro ali é crônico, é caótico, vai dar ruim, mas a pessoa não pede ajuda, não aceita ajuda. Ela não quer ajuda, ela não permite ser ajudada. Ela constrói um muro em volta dela, uma barreira, e você não ultrapassa aquilo ali. Conhece gente assim? Existe. Elas estão ao nosso redor. Agora, tem aquelas pessoas que pedem, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí, esse texto, Cantares, gente, ele fala sobre o relacionamento entre marido e esposa com profundidade na intimidade do casal. Esse texto de Cantares, são só 8 capítulos, se você nunca leu, eu te convido a ler. Ele tem uma linguagem tremendamente erótica. Você vai falar, poxa, mas na Bíblia? Então, na Bíblia. É com poesia, com respeito, mas a linguagem é erótica. Eu lembro uma vez, aqui nesse púlpito, há muitos anos atrás, teve um rapaz que veio pregar aqui, ele abriu a Bíblia, e ele abriu a Bíblia assim, gente, abra a Bíblia no Evangelho de Mateus. Todo mundo abriu. Aí ele falou assim, por que jamais eu viria aqui para pregar em Cantares? Porque Cantares nem devia estar na Bíblia. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Ou seja, eu entendi, ele tem problemas com a linguagem de Cantares, que é uma linguagem inspirada pelo Espírito Santo. Se tem uma coisa bela que Deus nos deixou, é o amor entre marido e esposa. E o amor entre marido e esposa, ele é exercido e praticado na sua integralidade em todas as áreas da vida, é onde eu me realizo, é onde eu me completo. Como metáfora, o texto de Cantares, ele também fala sobre Cristo e a igreja. A igreja é chamada na Bíblia de a noiva, e Jesus é chamado o esposo. Portanto, eu posso pegar toda a linguagem de Cantares e aplicar para o relacionamento entre Cristo e a igreja. O texto vai dizer aqui para mim e para você, se você prestou atenção nele, ele termina dizendo, eu estou doente de amor. Eu ouvi um barulho e um grito. Eu olhei para o barril e falei, tem uma criança nesse barril? Mas não, é lá fora. Olha só, o texto de Cantares fala, eu estou doente de amor. Então a doença identificada aqui é o amor. Entre os casais, a gente percebe que o problema essencial é o desamor, é a falta de amor. E na igreja? Na igreja, gente, hoje, nesse século,
Aquela frase, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, está passando longe de muitas igrejas. Por quê? Porque muitas igrejas decidiram viver para si mesmas. Vou explicar para você. Para muitas igrejas, já não importa o que a Bíblia diz. Já não vem ao caso o que a Bíblia diz. Para muitas igrejas, o que interessa é o que o coach diz, é o que o guru diz, é o que a mídia diz. E aí é o seguinte, a gente adapta o nosso culto, a gente adapta a nossa liturgia, porque aí eu vou agradar a galera que está aí fora e que é um culto do jeito deles, na medida deles. Eu encho a igreja, eu vou encher de likes as nossas mídias sociais, eu encho os bolsos, exploro o povo e está tudo certo. Todas são assim? Não. Evidente que nós temos igrejas sérias. Mas a doença da igreja hoje é que tem faltado amor. Falta muito amor. Falta amor pela palavra, falta amor para obedecer, falta amor nos relacionamentos, falta amor na missão, falta amor nas coisas. Simples assim. Aí, qual é o remédio? Se a doença identificada entre casais é a falta do amor bíblico, o amor sacrificial, o amor que vem do céu, qual é o remédio que o texto oferece para mim e para você? Ele fala assim, sustenta-me com passas e revigora-me com maçãs. Por que ele fala isso? É interessante. Por que é que o autor aqui, ele está falando do amor entre marido e esposa, por que é que ele cita passas? Tem gente que não gosta de passas, né? O grande meme quando chega outubro e novembro é, vai ter passas na maionese, passas no arroz, passas no peru, não é assim? Quem aqui não gosta de uva passa? Levanta a mão, deixa eu ver. Meu Deus. Tem gente lá fora que ouviu e participou. Ó, eu gosto. Quem gosta agora? Só os que gostam. Olá, Juliana. O Jacques levantou 2 mãos para ver se... Mas nós perdemos, viu, Jacques? Nesse pequeno grupo nós perdemos. Então, quando vocês convidarem o pastor para a casa de vocês, um punhadinho, pode pôr. A gente não liga. Passas. Agora, passas aqui, nesse tempo, no Oriente, aquela passas purinha lá no Oriente, Israel. Por que é que ele fala, sustenta-me com passas? A figura que ele está usando é justamente dos viajantes no deserto, nos camelos. São longos períodos no deserto. Não podia faltar para aqueles caras passas, porque as passas, elas tinham nelas vitaminas que sustentavam esses caras e o corpo deles para suportar frio, calor, distância, sabe, todos os desafios do deserto. Então ele fala, sustenta-me com passas. Aí ele vem, revigora-me com maçãs. Bom, então ele precisa de passas e maçã. A maçã, lá naquela região, naquela época, era uma fruta, um fruto muito doce, que produzia muito alívio e muita calma. Bom, já começa a ficar interessante. Olha o que ele está dizendo. Para eu suportar o deserto, para eu suportar a solidão do deserto, o calor, o frio, o longo caminho até eu chegar numa cidade, até chegar num lugar onde a minha viagem eu possa finalmente relaxar, eu preciso de passas para me manter, para me sustentar, para o meu corpo suportar tudo isso. Mas a maçã é o que vai dar prazer. A maçã traz a doçura para a viagem, e a maçã, ela vai trazer alívio e calma para esse viajante. E aí ele conclui, porque eu estou doente de amor. Bom, então o remédio proposto aqui são passas e maçãs.
A doença é o amor. E a doença da falta de amor existe na igreja porque existe em famílias. E se famílias estão fracas porque falta amor na igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Famílias que não amam, igrejas que não amam. Eu participei da Escola Bíblica Especial essa semana na TV Viva a Promessa. O comentário que entrou lá, eu não sei quem é, um rapaz chamado Leandro, mas não é esse. É um sobrenome lá que eu não decorei. E ele fala assim, porque alguém fala, me pergunta, eu falo que eu sou da IAP do Parque, e esse rapaz, de algum lugar do Brasil, ele fala assim, uma vez eu fui de manhã na IAP do Parque e assisti o culto. Gostei demais. Um casal me convidou, se eu pudesse ficar, que no domingo eu almoçaria na casa deles, mas eu não podia, que eu tinha compromisso. Mas à noite tinha um encontro da base, e ele fala, acho que é isso, base J. E eu vim para o encontro da base, e aí esse casal falou comigo de novo, tal, pá. Olha, se eu tivesse agenda, eu teria ficado para ir na casa dessa família. Eu gostei demais da IAP do Parque, eu achei uma igreja muito acolhedora. Entendeu? Simplesmente porque fez um convite. Cara, esse rapaz que veio aqui, se a experiência dele tivesse sido ruim, ele também ia falar, viu? Ele também ia escrever. Graças a Deus a experiência dele foi boa. E ele passou um dia com a gente e levou uma boa experiência do tempo que ele passou aqui com a gente. Então, a coisa do amor é uma luta constante nossa. É uma luta de demonstrar esse amor. Bom, se eu já sei que a doença é o amor e que o remédio é passas e maçã, quem é o único que pode dar nesse tempo para casais e para a igreja passas e maçã? Só Jesus. Amém? Só Jesus. Por quê? Como você consegue suportar o insuportável se não for com a ajuda de Jesus nesse tempo? Como é que você pode sentir calma, apesar das pressões e das tensões no trabalho, na família, na vizinhança, sabe, aonde você anda? Como é que você pode sentir calma de verdade, se não for em Jesus? Como é que você pode sentir alívio dos sofrimentos, das dores, das calúnias, das perseguições, de tudo que acontece com você, se não for com a ajuda de Jesus? Não tem outro jeito, não tem outro jeito. A gente visitou a vozinha do Leandro, na sexta-feira, ontem. 88 anos. 88 anos. Ela ficou tão feliz, e eu e a Rê tínhamos outro compromisso. Eles ficaram. Aí a gente passou lá, o Leandro, a Mariana avisou, ela quer que você entre, porque alguém dos dois falou que eu sou pastor. Ele é pastor? Não, eu quero conhecer ele, quero ver o pastor. Mas olha só, 2 anos de pandemia, ela está em casa, ela não está indo na igreja, só por causa da pandemia. Então para ela, um pastor na minha casa. Aí eu entrei, aí você está orando ali com ela, e ela é emocionada, aí ela não deixava ir embora, e aí ela queria fazer perguntas. Não, pastor, eu tenho assuntos particulares. Como são particulares, eu não vou compartilhar com vocês, são particulares. O pessoal que estava perto ouviu tudo, mas é particular, vocês fechem a boca. Então, olha só, foi emocionante você estar ali e de alguma forma poder compartilhar e partilhar o Evangelho e a Jesus Cristo com uma pessoa de 88 anos, que eu nunca vi, mas ela ficou tão feliz. E ontem, eu dei um relaxo, porque eu estava a semana inteira sem fazer a barba. A Regina, Edmilson, você tinha que ter feito a barba. Eu falei, eu estava com preguiça hoje. Então eu estava barbudo, e eu barbudo, gente. A minha barba, ela cresce rápido todo dia. Eu já falei isso aqui, eu fico parecendo um cara de boteco, sabe? Mas eu fiz uma cara de pastor, mesmo com barba, entendeu? E foi emocionante, você está ali, e isso, gente, é igreja.
E o que eu comecei falando para vocês foi o que eu falei para ela. Ela falou, ai pastor, eu estou me sentindo culpada, porque 2 anos sem ir na igreja. Eu falei, calma, irmãzinha, olha, a igreja está aqui, a igreja é a senhora, a igreja somos nós, não é a parede do templo lá. A parede do templo lá é importante, a gente tem um lugar para se reunir, se encontrar. Mas a igreja é onde está o povo de Deus, a igreja não para. A igreja está em todo lugar. Tem igreja da IAP do Parque agora no Iguatemi, no Dom Pedro, na praia, nos bairros, em todos os lugares. É igreja. Amém? Então, só Jesus pode fazer isso. Eu termino dizendo para você que Jesus, Ele é o único que tem poder para devolver para os casais nesse tempo amor verdadeiro. Amor sacrificial, amor parceiro, amor cúmplice, amor que tem prazer em estar junto, amor que ama, entendeu? Amor que divide, amor que acompanha, amor que perdoa, amor que sabe pedir desculpa, amor que oferece uma ajuda, que enxuga uma louça, lava uma louça, amor que beija, amor que dá uma flor, amor que está junto, amor que dobra os joelhos junto, ora junto, chora junto, ri junto, conquista junto. Jesus, Ele pode fazer isso. E se Jesus pode fazer isso, eu acredito firmemente que casais curados e restaurados é o que vai trazer cura para a igreja, para igrejas fortes. Amém? Eu diria para vocês que eu gasto mais tempo com isso no meu ministério do que com qualquer outra coisa. Eu gasto muito tempo em oração, pelos casais da IAP do Parque. Se tem uma coisa que me deixa feliz, não é você trocar de carro e chegar com um carro zero, mas é você chegar felizão falando assim, nossa pastor, foi um love em casa essa semana, entendeu? Porque o prazer conjugal, a harmonia conjugal, é algo que bota o inferno para correr, porque a intenção do inferno é colocar discórdia entre o Tiago e a Edilene. Se o inferno pudesse fazer o Tiago trair a Edilene, ou a Edilene trair o Tiago, ele faria. Mas o Tiago e a Edilene, unidos, com essas crianças, onde esses dois estão, trazem as crianças, e isso para mim é sensacional, porque eu cresci assim. Eu vejo a Jéssica e o Felipe, as crianças estão aí. Eu cresci com as crianças junto, está aí as duas crianças. Um está lá na transmissão, a outra está ali carregando o Pietro. Cara, a gente falava hoje do Caê. O Caê, que é uma criança até hoje, né, Caê? Criança é bom, viu, Caê? É bom. Mas o Caê, desde pequenininho, ele cresce aqui na IAP do Parque com a gente, né, Caê? Pô, tudo que já aconteceu na história da vida do Caê. E aí eu fiquei raciocinando, eu falei, caramba, mas tem uma coisa muito legal. Não importa o que tenha acontecido, o Caê sempre foi time IAP do Parque. Te amo, viu, Caê? Muito. E saiba de uma coisa, tem muita gente na comunidade que te ama pra caramba. Muito mesmo. Então, cara, eu acho que essa comunidade, à medida em que ela se entrega ao amor, ela encontra cura. E ela abre espaço para que Jesus traga cura, restauração, abençoe relacionamentos, e ela abre espaço para que Ele derrame do seu Espírito sobre essa comunidade. Amém? O número aqui nosso, nesse momento é pequeno, mas eu prego porque eu sei que tem muita gente que vai assistir depois. É só vocês acompanharem no nosso canal, o número de visualização vai crescendo. E aí eu recebo muita mensagem e dou bronca em muita gente. Por que você não estava lá? Fica ouvindo aí, depois fica me mandando comentário. Então olha só. Em setembro, a gente marcou uma vigília. Essa vigília, a gente tem um propósito, que é testemunhar milagres que nós estamos esperando. Tem irmãos que já alcançaram os milagres e estão segurando a onda para testemunhar na vigília. Faz você isso também. Eu estou esperando milagres. E é milagres, já falei isso no plural. Deus já mandou. Amém, Rê? Mas a gente quer mais, né?
Não é porque nós somos gulosos, Deus sabe, é porque a gente precisa. Amém? Então faz isso você também. Eu tenho certeza que Deus está preparando uma vigília, que será um momento de muita comunhão, de muita festa e de muita partilha, de muita unção do Espírito Santo entre a igreja. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você aí na sua casa, abençoe a sua vida, seu ministério, a sua família. E que você seja cura para a sua casa primeiro, mas que essa cura seja cura para a igreja do Senhor. Porque o remédio de Jesus é o amor que Ele tem, só Ele tem, para derramar em forma de passas e maçãs, dando vigor para a caminhada, dando doçura para a caminhada, dando alívio para a caminhada, dando calma na nossa caminhada. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém?